Estamos de volta aqui à nossa BCC 701, dando continuidade ao nosso tópico de estrutura de repetição. Hoje a gente vai falar sobre laços alinhados. Bom, é um único tópico hoje, laços alinhados, a gente vai abordar todo o assunto relacionado a isso nesse único tópico. Bom, pessoal, certas tarefas repetidas, elas podem ser eventualmente definidas a partir de subtarefas que também envolvem algum tipo de repetição. Então, por exemplo, se eu estou processando informações, calculando alguma coisa como a performance de um aluno numa disciplina, eu tenho uma situação que envolve repetição, porque eu tenho vários alunos a avaliar. Se eu estiver trabalhando com várias disciplinas, eu tenho vários alunos em várias disciplinas. Então, para avaliar os alunos, eu preciso avaliar todos os alunos de cada uma das disciplinas. Então, isso aí já envolve uma situação em que eu tenho uma tarefa, avaliar os alunos, dentro de como uma subtarefa, que é avaliar os alunos de todas as disciplinas. Isso acarreta naquilo que a gente chama de laços alinhados. Você precisa resolver, primeiramente, a situação para cada disciplina, e cada disciplina é formada por um conjunto de alunos. Então você tem o laço alinhado, que é uma estrutura de repetição que está dentro de outra. Basicamente isso é colocar um laço dentro de outro. Como a gente já viu, a gente pode e deve colocar decisão dentro de um laço quando a gente precisar, dentro de uma tarefa repetitiva. Tomar uma decisão, haverá um if dentro de um laço. Se determinada condição avaliada em uma decisão levar, por exemplo, a uma tarefa que acarrete numa repetição, a gente tem um laço dentro de uma decisão. E nada impede que a gente tenha um laço dentro de um laço também, então é uma estrutura muito comum em programação. Bom, a estrutura basicamente vai ter essa formatação, como a gente sabe. Quando você tem um comando que está dentro do bloco de comandos de um outro comando, aqui na linha 2 a gente tem um laço de repetição. Tudo que estiver dentro deste laço de repetição está alinhado, está indentado. Se eu tenho um laço de repetição aqui dentro, ele estará indentado em relação ao primeiro laço da linha 2, o laço da linha 4, então, tem uma indentação por estar dentro do laço da linha 2, e tudo que está dentro do laço da linha 4 aqui, deverá estar indentado em relação à linha 4. Então, tudo que está dentro do laço da linha 4 também está indentado. E pelo fato desse bloco de comandos também estar dentro do laço da linha 2, ele tem, então, duas indentações. Uma indentação para o laço de repetição da linha 2 e uma segunda indentação para o laço de repetição da linha 4. Mesma coisa vai ocorrendo se eu tiver outros laços lá dentro. A gente tem sempre que pensar o seguinte, na tarefa que eu tenho que resolver. Então, se eu tenho um laço de repetição na linha 2, é porque eu tenho que fazer alguma coisa repetidas vezes. Isso aqui o que ele faz está entre as linhas 3 e 8. E 9, desculpem. Entre 3 e 9 é o bloco de comandos do laço da linha 2. Então tudo isso está indentado. E aqui dentro eu posso ter qualquer coisa, decisão, laço ou qualquer outra construção necessária para realizar essa tarefa. E essa tarefa é composta então de alguma situação que leva a outro laço de repetição. Vejam como fica a indentação. Esse outro laço está indentado e tudo que está dentro dele vai estar também indentado em relação a ele. Então vejam, o que pertence, qual é o bloco de comandos do laço da linha 4? É o que está na linha 5 até a linha 8, inclusive, por causa da indentação. Então é muito importante observar a indentação aqui. Bom, pessoal, vamos a um primeiro exercício, então, para poder explorar isso. A gente já conhece o conceito de laço. O que a gente precisa formular agora é como usar adequadamente os laços dentro de situações que envolvem laços alinhados, um laço dentro de outro, ou vários laços, um dentro do outro. Aqui está pedindo para implementar um programa que exiba como saída a tabuada de multiplicação, que vai dos valores, dos operandos 1 até 9. Tabuada de multiplicação de 1 até 9. Então lá do ensino fundamental aí que a gente aprende. Conforme esse exemplo de saída aqui. Então vejam, no exemplo de saída, ele está... Aqui quando a gente coloca em duas colunas assim, é porque ele vai continuar, Na verdade é uma estrutura que vai sair daqui e continuar do outro lado, tá? Então o que a gente tem aqui? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 1. Opa, tá errado aqui, 1 vezes 2 dá 2, pessoal? Eu vou corrigir isso aqui depois nos slides. 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 9 dá 9. Desculpe, isso aqui o Ctrl+C, Ctrl+V acontece disso, Então, mas vamos observar o seguinte, tá, pessoal? Aqui o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um operando vezes o operando 1 vezes o operando 2, igual ao resultado da operação, Desculpem a falha e o erro, mas dá para entender aqui, Então, o que a gente tem a fazer é imprimindo linha a linha, cada uma das operações da minha tabuada, envolvendo os operandos de 1 até 9. Multiplicação envolve 2 operandos, então pelo padrão aqui a gente pode observar o quê? O operando 1 vai variar de 1 até 9. O operando 2 também vai variar de 1 até 9. Mas um está dependendo do outro. Por quê? Eu fixei o operador 1 em 1 e variei o operador 2 de 1 até 9. Então vejam, eu vou até aproveitar esse espaço aqui para colocar a estrutura algoritmo aqui, para cada operando 1, que vai de 1 até 9. O que eu tenho que fazer para cada... Aí está indentado. O que eu tenho que fazer para cada operando? Para cada operando 1, eu tenho que fazer algo para cada
operando 2, que também vai de 1 até 9. Então vejam, nessa minha estrutura aqui, como esse laço está dentro desse laço, o que vai acontecer aqui? O operando 1 vai variar de 1 até 9, como eu quero, mas para cada valor que o operando 1 assume, eu vou variar o operando 2 de 1 até 9. Então o operando 1 vai ficar com o valor 1, enquanto o operando 2 vai variar de 1 até 9, provocando essa situação aqui, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 2, etc. Né? Então vejam que no slide seguinte a gente tem o algoritmo que parte justamente dessa estrutura aqui. Para cada operando OP1 entre 1 e 9, o que eu quero fazer? Eu quero variar o operando 2 de 1 até 9. Então o operando 1 pega o valor 1, o operando 2 vai pegar o valor de 1 até 9. O operando 1 vai para 2, o operando 2 vai variar novamente de 1 até 9, é isso que eu quero fazer. Eu vou multiplicar, então, aqui dentro do segundo laço, multiplicar o operando 1 por operando 2. É o que eu quero fazer, a operação que eu quero reproduzir aqui é o quê? Multiplicação do operando 1 pelo operando 2. E imprimir o resultado. Né? Aí, antes de implementar esse programa aqui, é interessante a gente avaliar o quê? Quantas iterações o laço 1 executa? Bom, se o laço 1 está aqui, né, na linha 1, para o operando 1, ele vai variar de 1 até 9, este laço vai executar 9 vezes, né, de 1 até 9. O bloco de comandos desse laço, então, vai executar 9 vezes. Das linhas 2 a 4, eu terei 9 execuções. Então, a resposta a quantas iterações o laço 1 executa? É 9. A resposta é 9. Bom, e a segunda pergunta? E o laço da linha 2? Bom, o laço da linha 2 está aqui dentro do primeiro laço, né? Se o laço aqui ele faz parte do bloco, né, de comandos do laço 1, então ele vai executar quantas vezes o laço 1 executar, né? 9 vezes. Então, o laço da linha 2 vai executar 9 vezes. Agora, o bloco de comandos do laço 2 também vai executar 9 vezes. Por quê? O operando 2 vai variar de 1 até 9. Então, tudo que está dentro desse laço, né, das linhas 3 e 4, vai executar 9 vezes para o laço da linha 2, que por sua vez vai ser executado 9 vezes por estar dentro do laço da linha 1. Então, essas linhas 3 e 4 executarão 9 vezes 9 vezes. Por quê? 9 vezes da execução desse laço, vezes a quantidade de execuções do próprio for, que é a quantidade de execuções do for, né, do laço da linha 1. Então é 9 vezes para cá, 9 vezes para cá, 9 vezes 9, nós temos 81 execuções aqui para as linhas 3 e 4. Então a linha 2 executa 9 vezes, linhas 3 e 4 executam 81 vezes. Ok? Dando sequência, então, desculpe, vamos resolver o exercício 1, então, que é reproduzir essa situação aqui, ó. Né? Mas lembrando que aqui o exemplo está errado, né? É 2, 8 é 9, né? Aqui já está certo, 2, 4, 72, 81. Então, aqui o que vai acontecer, né? Vamos fazer o nosso primeiro for. For para o nosso operando 1. Ele vai variar em qual range? Ele vai variar no range de 1 até 10, né? Porque eu quero incluir o 9, então eu vou até 10 ali. Lembrando, o range não inclui o valor final. Aqui eu vou fazer alguma coisa para o OP2, é o for, né? No mesmo range, de 1 até 10, porque eu quero incluir o 9. Aqui eu vou fazer a multiplicação, né? Então o resultado é igual ao quê? OP1 vezes o OP2. E vou imprimir este resultado. É claro que eu não precisava da variável R. Se eu quiser retirar a variável R, eu posso colocar diretamente aqui dentro. Né? O que eu quero colocar aqui dentro? Que o operador 1 vezes o operador 2, ali não tem espaço, né? Então o OP1 vezes o OP2 é igual, né? Ali não tem espaços, a R. O que eu disse é que eu posso retirar isso daqui, colocar diretamente dentro da minha expressão e assim economizar uma variável. Né? Mas se a gente colocar exatamente como está o algoritmo lá, a gente vai fazer isso aqui, realizar a multiplicação e imprimir o resultado. Então vejam que a execução aqui, eu vou executar primeiro de uma vez só. Olha lá o que ele fez. Ele fez exatamente aquilo que a gente queria, né? Imprimir em linhas, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, é aquilo que eu falei, o resultado aqui está errado, depois a gente corrige. 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, assim por diante. Então ele fixou o operando 1 em 1 e variou o operando 2 de 1 até 9. Por que ele fez isso? O for do operando 1 está mais externo aqui. Então, ele vai colocar o primeiro valor para o operando 1, que é 1, e vai variar o operando 2, uma vez que esse for está dentro deste laço, vai variar o operando 2 de 1 até 9. Então, enquanto o OP1 é 1, o OP2 vai variar de 1 até 9, causando essa situação aqui, imprimindo esses valores no terminal. Né? Porque é o que eu faço aqui. Eu faço a operação de multiplicação e imprimo o resultado com essa formatação no terminal. Então, enquanto o OP era 1, ele imprimiu todos os OP2 aqui, todas as multiplicações, de 1 vezes 1 até 1 vezes 9. O que aconteceu quando chegou o OP2 a 9? Esse laço for terminou a sua execução. Então ele volta para dar continuidade ao for do OP1. Ou o que acontece com o OP1? Ele vai virar 2. E o que vai acontecer com o OP2 novamente? Ele vai variar novamente de 1 até 9. Então o OP1 é 2 e o OP2 vai variar de 1 até 9.
E como a gente vê aqui, o resultado das multiplicações de 2 vezes 1 até 2 vezes 9, resultando em 18. Acaba novamente a execução desse for do OP2 e volta para o OP1 para poder avaliar o próximo valor, que é 3. Então, se a gente for executar isso aqui passo a passo, vai acontecer exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Vejam, ele está me informando que ele vai executar o laço for. Mais uma vez, pessoal, muito importante a depuração. Sempre que vocês estiverem estudando e aprendendo os conceitos, façam os programas, executem passo a passo para vocês entenderem o que está acontecendo internamente no programa, como ele está sendo executado. Então aqui ele está me dizendo, eu vou executar todo esse bloco aqui, né? Como? Ele vai entrar aqui, avaliar o range do primeiro for. É de 1 até 10, né? Isso aqui vai me dar um conjunto de valores, né? Ele vai pegar o primeiro valor desse conjunto, atribuir ao P1, é o que ele está fazendo aqui. Primeiro ele interpretou o range, definiu os valores que ele vai trabalhar, né? Pega o primeiro valor, atribui ao P1, isso é tudo feito automaticamente pelo sistema. Bom, então nesse caminho ele criou o OP1 e definiu o primeiro valor da sequência, que é o 1. Ele vai executar então o bloco de comandos desse comando for. Qual é esse bloco? O bloco que vai das linhas 2 até 4. Então ele começa a interpretar essas linhas 2 até 4, que é um for. Então ele vai novamente, vejam, em programação a padrão. Então ele interpreta esse for da mesma forma que ele interpretou o for anterior. Primeiro ele avalia o range, que vai de 1 até 10. Então ele define aqui o conjunto de valores que vão ser utilizados para esse for. Né? Vai pegar o primeiro valor e atribuir ao OP2. Olha lá, foi criado o OP2 com o valor 1. Então agora ele vai executar as linhas 3 e 4. Olha lá, criou o ER, que é 1 vezes 1. Vai imprimir isso no terminal, 1 vezes 1. E vejam, volta para esse for. Ele ainda não terminou a execução do for da linha 2. Ele só vai adiante no programa quando ele termina a execução do for da linha 2 agora. Então o próximo número para OP2 definido nesse range é 2. Então o que ele vai fazer? Atribuir 2 ao OP2. E aí, vejam, vai executar novamente a operação, imprimir novamente, mas agora os valores de OP1 e OP2 estão diferentes. Na verdade, o OP1 se manteve como 1 e o OP2 mudou. Então o resultado também muda. A impressão no terminal vai mudar também 1 vezes 2. Ele vai continuar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variou. Então, ele executou o OP2, o for do OP2, para o range que foi definido lá, de 1 até 9, inclusive. Né? Ele excluiu o 10, como a gente sabe. O que acontece aqui? A execução desse for acabou. Qual é o próximo passo do meu programa? É voltar no for da linha 1, porque ele não terminou de executar. Ele usou apenas o primeiro valor do range, então ele vai para o segundo valor do range. É assim que o for vai funcionar. Então se eu tenho um for na linha 1, ele vai funcionar dessa forma. Agora o OP1 vai assumir 2, ele vai entrar e executar o bloco de comandos, que é o quê? O for do OP2. A gente já viu o que vai acontecer aqui. Ó. O OP1 vai continuar sendo 2 o tempo inteiro, enquanto esse laço for do OP2 executa. Então ele vai fazer o quê? O OP1 vai ser 1, o OP2 vai voltar lá para 1, ó, porque ele vai avaliar, ele está executando de novo esse laço for do OP2. Aquela execução já acabou, já está aqui, o resultado dela já foi impresso no terminal, e agora ele está executando de novo, porque isso aqui está dentro de um laço. Então ele vai executar de novo. É a segunda execução desse for, mas ele vai fazer o que ele sempre faz. Avaliar o range, vai de 1 até 10, tirando o 10, definiu a sequência de valores e vai novamente repetir todos aqueles passos. Atribuir 1 ao OP2, olha o OP2 aqui, virou 1 de novo. E aqui, como a gente já sabe, ele vai executar as duas linhas, olha lá o resultado, 2 vezes 1, 2. Vai voltar aqui, porque ele não terminou a execução do for OP2. Agora o próximo valor é 2. Ele vai executar para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Para 9, terminou a execução aqui, ó, já fez, para 9. Vai imprimir aqui, ó, e acabou a execução do laço for da linha 2. Ele partiu para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? É fazer o for da linha 1 para o valor 3. A gente ainda não chegou ao final desse range. Então ele vai repetir tudo de novo. Ela vai entrar e fazer o for do OP2 de novo. Porque agora o OP1 vale 3, o OP2 vai variar novamente de 1 até 9. Então executando aqui, olha lá, eu já executei tudo isso aqui, né, todo o laço for do OP2, enquanto o OP1 é 3. Então ele fez a multiplicação aqui de 3 vezes 1, 2, 3, 4 até 9. E vai repetir isso aqui para OP1 igual a 5, para OP2, olha lá, OP1 igual a 5, vai fazer agora para o OP1 igual a 6, agora vai fazer para o OP1 igual a 7, para o OP1 igual a 8, para o OP1 igual a 9, e aí esse for da linha 1, no momento em que o OP1 assumiu 9, o bloco de comandos foi executado, o for do OP1 acabou. Então ele imprimiu 9 vezes 1 até 9 vezes 9, acabou a execução do for, eu não tenho mais nada depois da linha 4, que conclui o for, e assim conclui também o meu programa. Então vejam que aqui simplesmente o que a gente fez foi aplicar um for dentro do outro, porque eu precisava variar o operador 1 entre 1 e 9, e precisava variar, para cada operador 1, eu precisava variar o OP2 entre 1 e 9 também. Aqui fica o quê? A lógica. O que eu preciso fazer? Em ordem, em sequência. Eu preciso repetir todo esse bloco para todos os valores que vão de 1 até 9. O que eu preciso fazer aqui dentro? Repetir isso aqui
para todos os valores do OP2 que vão de 1 até 9. Então eu construo essa estrutura de acordo com a sequência dos eventos que devem ocorrer no meu programa. Né? Então foi esse algoritmo que a gente implementou aqui, né? E faz aquilo que a gente esperava fazer. Né? No exercício 2, então, a gente tem um segundo exercício agora, que pede o seguinte: implemente um programa que exiba como saída a tabuada da multiplicação de 1 a 9, mas agora em formato de tabela. Então vejam que o meu algoritmo ele é basicamente o mesmo, porque eu vou gerar a mesma sequência de resultados aqui. Mas eu não quero mais uma saída como essa, linha a linha, cada resultado numa linha. Agora eu quero que isso aqui fique no formato tabular. Né? Como é esse formato tabular? Vamos ver aqui porque ele vai dar um exemplo. Olha aqui, ó. As expressões que eu quero calcular e a formatação agora, eu quero um resultado similar a esse aqui. Eu quero imprimir todos os resultados na primeira linha para o operando 1 igual a 1 e variando o operando 2 entre 1 e 9. Então vejam, aqui eu gastei 9 linhas para fazer isso. Aqui eu vou gastar uma linha só. Então meu programa muda a saída, a forma de saída. Eu vou ter que trabalhar como ele vai sair. Mas a sequência de operações, vejam, é exatamente a mesma. Então meu algoritmo também é o mesmo. Para cada OP1, para cada OP2. Mas aí agora, a formatação é diferente. Então eu vou ter que trabalhar isso. Como que eu faço para conseguir esse formato tabular? Aqui no próximo slide mostra os resultados. O que eu quero na realidade? É o resultado de 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, até 1 vezes 9. Mas vejam que agora eu tenho que imprimir cada resultado sem quebra de linha. Então esse print aqui ele vai ter que mudar, porque eu quero fazer isso aqui. Primeiro, não vai entrar mais o OP1 e o OP2, vai entrar só o resultado. E eu não quero agora quebrar linha, né? Quebrar uma linha para cada resultado. Eu vou imprimir cada resultado do OP1 em uma mesma linha. Então como que eu faço isso? Eu vou até aproveitar esse programa aqui, ó, porque eu vou ter que alterar ele, porque a minha estrutura, olha, meu algoritmo é basicamente o mesmo, tem a mesma estrutura. O que vai mudar aqui é a forma como eu vou manipular o meu terminal para gerar a saída. Então a operação é a mesma, agora o meu print muda porque eu quero imprimir somente o valor de R, e aí o detalhe que a gente não aprendeu ainda, vai aprender agora. Aqui a gente vai usar um segundo argumento, que é o end igual a uma string vazia. O que isso aqui faz? Isso aqui faz com que, a gente sabe que o print, por padrão, ele imprime a mensagem e quebra uma linha, vai para a próxima linha. Posiciona o cursor na próxima linha. Se eu não quero fazer isso, eu quero imprimir a minha mensagem e manter o cursor aqui, sem a quebra de linha, eu vou substituir o padrão dele de quebra de linha por esse outro padrão que é nada, uma string vazia. Então, ao invés de quebrar a linha, ele mantém a mesma linha. Ele não imprime o barra N, ele não imprime nada após a mensagem. Então, é esse efeito que eu quero dar. Eu não quero quebrar a linha para cada valor de OP1. Né? Então, eu vou variar OP2, mas eu não vou mudar a minha linha. Vejam que se eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ele imprimiu tudo um após o outro. Eu não quero isso, eu quero um efeito como esse. Ó. Né? Então, vejam, para cada linha, né? Para cada OP1, eu imprimo uma quebra de linha. Se eu der um print aqui sem nada, ele já vai dar essa quebra de linha, porque o print, por padrão, quebra uma linha. Então, se eu imprimir nada no terminal, ele vai imprimir nada e quebrar uma linha. Então, olha a diferença agora da execução desse programa. Eu não vou executar passo a passo, porque a gente já sabe o que acontece passo a passo aqui. Né? Eu só incluí aqui um print para ele quebrar uma linha antes de cada OP1. Então, veja lá, antes de imprimir o OP1 igual a 1, ele quebrou uma linha. Depois, quebrou uma linha para imprimir o OP igual a 2. Mas vejam que a minha tabela ainda está toda bagunçada. Né? Eu ainda não tenho algo parecido com isso. Por quê? Quando eu imprimo esse print aqui, eu não estou formatando. Ele vai imprimir o R, o primeiro resultado, que é 1, vai imprimir o segundo resultado, que é 2, mas ele não imprime espaços aqui. Então eu não consigo distinguir os resultados. Fica aparecendo para mim que esse é um resultado, esse é outro resultado, mas que na verdade não é. Eu tenho alguns artifícios. Por exemplo, se eu colocar um barra T aqui, é aquele espaçamento padrão. Olha o resultado. Ele fez... Né? Agora ele colocou um espaço, deixa eu tirar as variáveis aqui para ficar mais... Ele colocou agora um espaçamento padrão, né? Mas ele ficou um espaçamento muito grande, não ficou... Está exatamente o que nós temos aqui, mas como não tem espaço aqui, ó, deixa eu ampliar aqui a tela. Olha lá, ele imprimiu aquilo que a gente queria, né? Então, vejam lá. 1, 2, 3... Vamos reduzir esse espaçamento aqui, ao invés do barra T, vamos usar o seguinte, 2 pontos... o valor máximo que eu tenho aqui é 81, então eu vou colocar aqui 3D, eu sei que é um resultado inteiro, 3D ele vai formatar com 3 caracteres no mínimo. Então olha a diferença agora, formatou com 3 caracteres no mínimo, já deu o espaçamento aqui, 3 está pouco, está muito juntinho, vamos colocar 4 para ver se fica melhor, lá ficou melhorzinho, né? Então, olha que interessante, quando eu uso essa formatação, quando eu usei o espaço lá, o que aconteceu aqui?
ele alinhou à esquerda. Fica esquisito, né? É um número. O ideal é o número ficar alinhado à direita. Então, para ele alinhar à direita com um certo espaçamento aqui, o que eu fiz? Eu peguei o maior valor meu, que é o 81, tem 2 dígitos. Vim aqui e coloquei aqui a formatação do número com 4 caracteres no mínimo. E aí o que ele fez? Ele alinha à direita. Então ele pegou meu valor, que tem 2 caracteres, e ajustou para 4 caracteres. Isso me dá essa sensação tabular mais adequada para números. Né? Então ele alinhou à direita e aí os números ficam alinhadinhos. Está até diferente do meu exemplo ali, mas ficou melhor. Né? Normalmente a gente tenta uma formatação melhor para a nossa saída. Né? É claro que a gente tem que seguir o que está especificado nos exemplos, mas aqui eu estou mostrando para vocês o que normalmente a gente espera, que o alinhamento seja feito assim perfeitamente. Né? O corretor automático não vai punir esses espaçamentos, então se você colocar 4 ou 5 ou 3, não vai fazer diferença para o corretor automático. Tá? Então, vejam, tabular. O que nós fizemos aqui? Nós tivemos que pegar o algoritmo que a gente tinha antes e ajustar, porque a gente só mudou a saída. Então, vejam, toda saída tabular vai ter um algoritmo similar a esse aqui. Um laço que vai fazer as linhas e um laço que vai fazer as colunas. Mas para imprimir a segunda linha, eu tenho que ter concluído a primeira linha. Então eu venho aqui e faço tudo que é da primeira linha, né, que compreende todos os elementos de cada coluna da minha tabela. Isso aqui é uma tabela. Né? Então eu tenho aqui uma associação a linhas da tabela e colunas da tabela. Pessoal, com essa estrutura aqui eu construo qualquer tabela. Né? O corpo de qualquer tabela são os valores aqui. Né? Na aula prática a gente vai aprender a colocar cabeçalho nessa tabela. Tá? E aí a partir daí você vai saber fazer qualquer estrutura tabular. Né? Lembrem-se que programação, algoritmo, né? Se a gente conhece um algoritmo que faz uma determinada tarefa, uma tarefa similar, ela vai ser resolvida por um algoritmo similar. Então eu peguei meu algoritmo anterior, apliquei o mesmo algoritmo, mudando a tarefa de formatação da minha tabela. Né? Precisava incluir uma linha em alguma situação, então eu só vou incluir uma linha nova para diferentes OPs, então para cada OP eu incluo uma nova linha. Para cada OP2 eu retiro a quebra de linha padrão do meu print e eu formato a minha saída de uma forma que a saída fique agradável ou respeite aquilo que o programa, né, aquilo que o problema propôs, que né, eu quero solucionar um determinado problema. No exercício 3, a gente tem uma situação novamente similar, mas com algumas diferenças. Então vejam, eu quero implementar um programa que leia como entrada um número n, que determina a quantidade de linhas a serem impressas na tela, contendo uma string com asteriscos, conforme o exemplo para n igual a 5. Então vejam, n é uma entrada. Eu já sei que eu tenho que fazer uma entrada de um número inteiro, né? Porque o número de linhas vai ter que ser inteiro, não tem como eu ter um número de linhas aqui que não seja inteiro. Então vejam, eu já sei que eu tenho que fazer um input aqui. Né? Só para ficar igualzinho ali, eu vou colocar número de linhas na minha mensagem. Então olha só, eu já sei que eu tenho que fazer isso aqui. Agora, o interessante aqui é o seguinte, olha o padrão que eu quero imprimir na tela. Eu quero imprimir várias linhas, então eu tenho um laço aqui, né? Eu quero imprimir várias linhas, então eu tenho um laço para imprimir várias linhas. E o que eu quero imprimir? Eu quero imprimir vários asteriscos. Então aqui, o Python até tem recursos para fazer isso de uma forma mais fácil. Mas nós vamos fazer isso dentro do raciocínio lógico de um laço alinhado. Um laço alinhado implica que eu tenho aquele para cada linha, e aqui eu vou ter algo para cada, digamos, asterisco. Porque, na verdade, eu quero imprimir uma determinada quantidade de asteriscos. Na primeira linha, eu quero imprimir um asterisco apenas. Na segunda linha, eu quero imprimir 2 asteriscos apenas. Na terceira, 3 asteriscos. Na quarta, 4 asteriscos. Perceberam aqui um padrão? Eu tenho um padrão aqui. Na linha 1, 1 asterisco. Na linha 2, 2 asteriscos. Na linha 3, 3 asteriscos. Então, aqui, quantos asteriscos eu quero imprimir para cada linha? O próprio valor da linha. Qual a quantidade de asteriscos aqui? Né? Fazendo essa pergunta. Porque o meu algoritmo, o meu programa, ele precisa saber qual é a quantidade de asteriscos. A quantidade de asteriscos está ligada à linha que eu quero imprimir. Então, a cada linha tem um contador, né? Eu tenho um contador aqui que deve representar minha primeira linha, minha segunda linha, minha terceira linha, minha quarta linha, minha linha n. Então, eu tenho um laço aqui, né? Para cada linha. O laço eu já sei que vai ter que variar de 1 até n, inclusive, né? O n. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. N5, 5 linhas. Se eu começar de 1 e ir até 5, até N, eu faço o que eu quero fazer. E vejam, cada linha representa a quantidade de asteriscos que eu quero imprimir no terminal. Então eu tenho que encontrar, em linguagem Python, uma estrutura de comandos que vai me garantir essa ordem. Olha, quebra uma linha e imprime um asterisco.
Quebre uma linha, imprima 2 asteriscos. Quebre uma linha, imprima 3 asteriscos. E assim por diante, para cada número de linha aqui. Vejam, temos um algoritmo aqui, né? Cada linha, na realidade, corresponde a um asterisco repetido algumas vezes, e o número de repetições corresponde ao próprio número da linha, que é o que a gente já estava intuindo ali com as perguntas que eu fiz. Né? Aqui não tem algoritmo, então nós já temos o algoritmo aqui determinado. Então vejam, o que eu vou substituir aqui nesse para cada linha, né, através de um contador? É um for linha, vamos chamar de linha aqui? For linha in range. Essa é a estrutura. Agora, o meu desafio é definir. Esse range vai de quanto a quanto? Bom, eu já vi ali que na primeira linha eu tenho que imprimir um asterisco. Então, o próprio número da linha vai representar a quantidade de asterisco. Um asterisco na primeira linha, 2 asteriscos na segunda. Eu tenho que ir até n inclusive. Então, meu n mais 1, né? O mais 1 aqui para incluir o n. E o meu incremento, o meu passo é 1, então não preciso definir. Passo é 1, não preciso definir. Então eu quero um range que vai de 1 até n mais 1, porque eu quero incluir o n nas minhas iterações. E o que eu quero imprimir? Bom, eu quero imprimir vários asteriscos. Então aqui eu vou ter o quê? Um for, que vai determinar quantos asteriscos, ou na verdade quantas colunas eu quero. In é um contador. Range. Aí aqui entra uma situação importante, interessante. Esse range aí tem que determinar quantos asteriscos eu quero imprimir. Então se eu começar de 0 e quiser um asterisco, olha, de 0 até 1 ele vai incluir um asterisco. Só que eu quero quantos asteriscos eu quero imprimir? Linha. Se a linha for 1, eu quero imprimir um asterisco. Eu tenho que garantir que esse range execute uma vez. Quando linha for 2, eu quero imprimir 2 asteriscos. Eu tenho que garantir que esse range determine 2 elementos. Não me interessa, inclusive, qual é o número da coluna. Eu quero só saber quantos asteriscos eu quero imprimir. Né? Então vejam, um range de 0 até linha já garante. Se for 1, de 0 até 1 roda uma vez. É um elemento. De 0 até 2 roda 2 vezes. São 2 elementos. Né? E a gente sabe que um range de 0 até alguma coisa eu não preciso fornecer o 0. Né? O incremento é de 1, a gente sabe que é de 1. Então, um range até linha, aqui, um range linha, já resolve o meu problema. Porque vai de 0 até linha, com passo 1, já vai executar linha vezes. Eu quero que isso aqui execute linha vezes, que é o valor que vai ser atribuído no número da linha. Linha 1, 1 asterisco, linha 2, 2 asteriscos, linha 3, 3 asteriscos. Nessa lógica, eu já sei aqui que esse print vai executar quantas vezes, né, eu preciso. Quiser, e determina a quantidade de asteriscos. E aquele detalhe, eu não quero imprimir quebra de linha. Né? Aí vejam, é o mesmo padrão que a gente tinha antes. Para cada linha, eu quero imprimir uma quebra de linha. Então, para cada linha, quebre uma linha. Né? E aí, para cada coluna, imprima essa determinada quantidade de asteriscos. Então, vejam aí o resultado do programa. Se o meu número de linhas for 5, olha lá o que ele faz. 1 asterisco. Porque ele entrou aqui, linha 1, imprime 1 asterisco. Linha 2, imprime 2 asteriscos. Linha 3, imprime 3 asteriscos. Por quê? Porque eu estou repetindo a impressão de um asterisco linha vezes. Então eu vou ter aquele efeito. E olha, eu vou até o 4, vou até o 5, faço o 5, inclusive, que é o n. n mais 1 para que ele inclua o 5. Né? Então, meu programa está pronto. Faz exatamente o que foi pedido aqui, de uma forma lógica. O raciocínio aqui em cima do que eu quero fazer. Eu quero chegar aqui e imprimir 1 asterisco na linha 2, eu quero imprimir 2 asteriscos na linha 3, 2, eu quero imprimir 3 asteriscos na linha 3, eu quero imprimir 4 asteriscos na linha 4, eu quero imprimir 5 linhas. Então eu imprimo 5 linhas. Para cada linha que eu quero imprimir na tela, eu vou primeiro quebrar uma linha e depois eu vou imprimir quantos asteriscos eu necessite. Ok? Então esse é o nosso terceiro exercício resolvido aqui. Bom, temos um quarto exercício, né? Vamos ver aí o que esse quarto exercício nos propõe fazer. Implemente um programa que receba o valor de n. E em seguida, leia n sequências de valores inteiros não nulos. Valor diferente de zero. Cada sequência lida é encerrada pela leitura de um valor nulo. Para cada sequência de números inteiros lidos, o programa deve calcular o somatório dos valores pares e imprimir o resultado deste somatório na tela. Então vejam, pessoal, agora ele começa a pedir um monte de coisas, mas aqui há uma lógica por trás disso que está sendo pedido. Tem uma ordem para as coisas acontecerem e tem um padrão para as coisas acontecerem. Eu tenho que identificar a ordem e este padrão, e estes padrões, para poder reproduzir essa sequência de ações no meu programa. Então vejam, ele vai, no enunciado, ele vai me mostrando ali qual é a sequência de ações e como são as regras para que essas coisas aconteçam. Então é importante, vejam, é importante, pessoal, a leitura do texto, a interpretação do texto. Isso não acontece só para programação, isso você vai levar para a sua vida inteira, né? Para a sua vida profissional e pessoal, porque você vai receber
informações textuais, vai ter que interpretar essas informações textuais e fazer alguma coisa com elas. Aqui na programação a gente faz isso. O enunciado descreve textualmente o que eu preciso fazer, algumas vezes visualmente o que eu preciso fazer, graficamente, né? Eu preciso interpretar aquilo ali e em programação eu preciso determinar a ordem em que as coisas acontecem e usar os recursos da linguagem para chegar a esse resultado. Então vejam, no próprio enunciado ele já vai me dando essas indicações, eu preciso ler, interpretar e executar e fazer. Implemente um programa que você receba o valor de n. Bom, então, olha lá, eu recebo o valor de n, que é um valor inteiro, né? Porque ele vai determinar n sequências. Eu quero uma determinada quantidade de sequências de valores. Então, eu vou isolando, pessoal, as coisas aqui também e fazendo passo a passo o meu programa. Primeiro, eu sei que eu tenho que fazer uma entrada aqui, né? A gente já aprendeu a fazer entrada, isso aí é balela, né? Então, eu vou perguntar aqui a quantidade de sequências numéricas. Aqui, nesses exercícios de aula, a gente não tem um padrão de saída bem determinado aqui. Então a gente vai fazer da forma como a gente acha que vai ficar mais bonitinho, né? Quantidade de sequências, só para encurtar a mensagem, quantidade de sequências aqui, né? Ele vai determinar, olha, quantas sequências de valores eu quero. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para cada sequência. Então, para cada sequência, bom, eu quero executar isso aqui n vezes. Basta fazer um range n, né? O range n vai ter aquele padrão de 0 até n, excluindo n, então ele vai me dar n sequências, o zero conta, né? Beleza. Então, e em seguida, então vejam, o que eu tenho que fazer aqui é alguma coisa para várias sequências. O que eu tenho que fazer para cada sequência? Ele vai ler n sequências de valores inteiros, não nulos. Então o valor tem que ser diferente de 0. Né? Então são n sequências de valores não nulos, valor diferente de 0. Para cada sequência lida é encerrada. Cada sequência lida, então veja, aqui eu estou lendo cada sequência, eu já tenho cada sequência. Ela vai ser encerrada quando o valor nulo, a leitura de um valor nulo. Né? Então eu tenho que ler um valor aqui. Né? Aqui, quando eu repetir as ações do bloco do for 2, eu já estou fazendo essas ações para cada sequência. Então aqui eu vou pensar em uma única sequência. Já está dentro do for, naturalmente já vai fazer n sequências. Então eu vou ler um valor inteiro. Então o valor inteiro aqui. Vamos ler o valor. Int, né? Input. Vejam, o meu programa também, ele não sai inteiramente, né? Eu vou pedir aqui um valor. Só para eu ter uma referência, né? Eu vou imprimir aqui, ó. Isso é interessante a gente pensar, ó. Eu vou imprimir aqui, ó, sequência. Para que eu saiba qual sequência eu estou trabalhando. Sequência, então aqui vai ser uma f-string. Tá? Eu estou colocando essas saídas aqui, porque eu sou livre para gerar a saída como eu quiser. Eu acho que é interessante eu colocar aqui, né, qual sequência eu estou trabalhando. É sec, mas eu não quero imprimir o 0 lá não. Eu vou imprimir 1, 2, 3. A minha sequência vai ser 0, 1, 2, 3. Mas eu vou imprimir na tela 1, 2, 3 até o valor. Porque não é muito natural para a gente sequência 0. É sequência 1 em diante. Mas não tem problema no meu range ser de 0 adiante. Né? Eu só tenho que saber que se ele vai de 0 adiante, eu tenho que somar mais 1 se eu não quero imprimir o valor aqui. Aí eu vou deixar aqui o seguinte, cada sequência que eu vou ler, eu vou imprimir aqui qual é a sequência que eu estou lendo. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, até a sequência n. Né? Eu vou ler vários valores. Então eu vou ler um valor aqui, né? E ele está dizendo para mim que esse valor ele não pode ser nulo. Então quando eu tenho uma situação dessa aqui, eu vou ler valor enquanto ele não for nulo. Né? Enquanto ele não for nulo, eu continuo lendo valores. Então enquanto não for nulo, eu continuo lendo valores. O que eu tenho? Olha, eu já li o primeiro, agora eu estou validando se é nulo ou não. Isso é importante, essa sequência é importante, a gente já viu esse algoritmo para entrada, né, forçada. Eu leio o primeiro, se ele não for nulo, eu tenho que processar o primeiro. Então vai ser sempre nessa ordem, vou processar o valor, né, e vou ler o próximo valor. O que vai acontecer aqui? O próximo valor vai ser lido aqui, vai voltar para o while, se ele tiver que ser considerado, ele vai entrar no laço while e vai processar, vai considerar esse valor no processamento. Né? Eu já tenho uma estrutura aqui formada. Né? Agora, eu quero ver, eu não tenho o meu programa completo ainda. Eu só construí uma parte do meu programa fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele está dizendo aqui ó, que para cada sequência lida, né, cada sequência lida é encerrada pela leitura de um valor nulo. Então, se o valor for nulo aqui, né, ele já definiu o valor nulo aqui, que qualquer valor é igual a zero. Né? Ele disse que valor não nulo é o valor diferente de zero, então o valor nulo é um valor igual a zero. Então, enquanto o valor não for nulo, eu continuo processando o valor e lendo o valor. Beleza. Ele está dizendo que cada sequência de números inteiros lidos, o programa deve calcular o somatório dos valores pares. Veja, para cada sequência, isso aqui o pessoal erra demais. Para cada sequência de números. Onde eu tenho sequência de números? Aqui. Essa mensagem é até interessante e importante porque ela me mostra onde eu tenho cada sequência. É aqui dentro. Então, se eu quero fazer o somatório de cada sequência, minha variável vai estar aqui dentro. Para cada sequência, eu tenho um somatório que vai iniciar de zero. O que eu quero somar? Cada valor.
onde eu tenho que processar cada valor. Eu tenho que processar cada valor aqui. Né? Então, meu somatório vai ser atualizado aqui dentro. Vejam, quero fazer um somatório. Somatório normalmente envolve um laço, mas eu não quero fazer um único somatório. Eu quero fazer N somatórios aqui dentro. Então, não vou colocar minha soma aqui fora, porque eu não quero fazer um somatório só. Eu quero fazer N somatórios que estarão representados por esse laço for. Já é uma repetição. Dentro dessa repetição, eu quero fazer um somatório, o que me leva a N somatórios. Então, se eu quero fazer dentro deste laço um somatório, a soma igual a zero, que faz parte do algoritmo para o somatório, tem que estar aqui dentro. Muita gente vai e coloca aqui fora, erradamente. É um erro. Eu quero fazer vários somatórios. Então eu tenho que fazer soma igual a zero várias vezes. Como é que eu vou fazer soma igual a zero várias vezes e quantas vezes eu precisar fazer? É dentro desse for. Também não é dentro desse while. Porque dentro desse while eu estou processando cada valor do meu somatório. Tá? Então eu teria isso aqui. Soma é mais igual, né? Ou soma igual a soma mais o quê? Meu valor. Beleza? Bom, mas não está beleza ainda. Por quê? Ele quer o somatório dos valores pares. Então, vejam o seguinte, pessoal, a gente tem que ir lendo o enunciado, construindo o nosso programa em cima do que tem que ser feito, reproduzindo a ordem e a regra das coisas. Bom, eu não quero, se eu fizer dessa forma aqui, eu estou fazendo o somatório de todos os valores. Mas eu não quero o somatório de todos os valores, eu quero o somatório dos valores pares. Então eu só vou fazer o somatório se o meu valor, né, o resto da divisão do meu valor por 2 for igual a zero. É assim que eu verifico se o número é par. Né? Então eu já estou fazendo o processamento do valor, vou apagar isso aqui. Olha lá, eu não quero fazer o somatório de todos os valores. Eu só quero fazer o somatório dos valores que atendem a esta condição. Então eu vou decidir se eu somo ou não aquele valor. Né? Aqui dentro desse while eu estou definindo cada valor, estou processando cada valor válido, processo cada valor válido nas linhas 7 e 8. Peço o próximo valor na linha 9. Mas o processamento ele envolve o quê? Uma decisão. Olha lá, while dentro de for, if dentro de while. Por quê? Esse while tem uma tarefa a cumprir. A tarefa dele é somar todos os valores pares e pedir os próximos valores. Isso faz parte da tarefa dele. Mas a tarefa dele, basicamente, é somar todos os valores pares. Como que eu somo todos os valores pares? Verificando se o meu valor é par ou não. Se ele for par, somo. Se ele não for par, não tenho nada a fazer. Então, if, não tem else, não tem elif, é if. If, se o valor for par, some o valor. Né? E o que acontece? Dentro desse while eu não tenho mais nada para fazer, porque eu já fiz o processamento do valor válido, já pedi o próximo valor. Né? Como parte do meu algoritmo eu peço o primeiro valor antes do while, essa parte é muito importante, muita gente continua errando isso até o final do curso. Vamos prestar atenção nisso. Agora a gente junta as coisas que a gente aprendeu. A gente junta os pequenos algoritmos que a gente aprendeu em algoritmos maiores, mais complexos, né? Porque eles agora envolvem várias tarefas, várias regras. Mas as tarefas e regras separadamente são normalmente simples. Cabe a nós observarmos essas regras, essas tarefas e reproduzirmos nos nossos programas. Bom, vamos lá. Tem mais alguma coisa para fazer? Eu já li a quantidade de números, eu já estou fazendo alguma coisa repetidas vezes, porque eu quero gerar várias sequências. Para cada sequência, eu já estou imprimindo qual é a sequência que eu estou trabalhando. Eu já criei toda a estrutura para ler valores inteiros, diferentes de zero, fazer o somatório de todos os valores diferentes de zero, pares. Né? Então, agora eu tenho que ver o seguinte aqui, ó. Para cada sequência de números inteiros lidos, o programa deve calcular o somatório dos valores pares e imprimir o resultado deste somatório na tela. Bom, eu tenho que fazer um print. Eu vou fazer um print aqui, fora do meu laço while, porque eu só vou saber o somatório, eu quero imprimir o somatório. Eu só vou conhecer o somatório quando esse laço while parar. É uma sequência que está sendo processada. Quando eu terminar de definir essa sequência, essa primeira sequência, eu quero imprimir o somatório. Então eu não posso fazer esse print dentro desse while. Também não posso fazer esse print fora desse for, porque eu quero, para cada sequência, imprimir o resultado daquela sequência. Então a primeira sequência tem um somatório, a segunda sequência vai ter o seu somatório, a terceira sequência vai ter o seu somatório, e o somatório está aqui. Para cada sequência eu imprimo. Qual é o meu somatório? Está armazenado na variável soma. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Bom, eu vou dar uma quebradinha para cada sequência aqui, porque só para deixar o meu programa eu diferenciar melhor cada uma das sequências. Tá ok? Então eu vou dar uma quebra de linha, que aí com a quebra de linha eu consigo visualizar melhor onde termina uma sequência e onde começa a outra. Tá? Então eu acho que o programa aqui está completo. Eu vou executar aqui. Quantas sequências eu quero? Vamos dizer que sejam 3. Olha lá, ele está reproduzindo o que? Fazendo o quê? Ele entrou nesse laço for, porque eu disse que quero 3 sequências. Então ele vai entrar nesse laço for para fazer a primeira sequência. O meu sec, ele vai, se eu quero 3 sequências, ele vai de 0 até 2.
Ele vai excluir o 3 aqui, né? Vai de 0 até 2. Só que eu estou imprimindo no terminal o valor 1, que é 0 mais 1, né? Então vejam, já estou pedindo o primeiro valor aqui. Vamos lá. 10. Vamos colocar o valor aqui. 10. Segundo valor, 15. Terceiro valor, 20. Suponha que a minha sequência, a minha primeira sequência, tem apenas 3 valores. O que eu faço para encerrar? 0. Vejam, o meu somatório aqui foi 30. Por quê? 10 mais 15, 25. Mais 20, 45. Né? Mas eu quero o somatório dos valores pares. Então tem esse detalhe. Quem que eu vou somar aqui? O 10 e o 20 é 30. O 15 eu descarto. O 15 não é par. Né? O 0 também foi descartado, embora o 0 aqui não fizesse diferença. Mas ele tem que ser descartado, ele não foi considerado. Por quê? No momento em que eu leio o 0 aqui, ele vem para cá e vê que esse 0, né, é diferente de 0. Né? Esse 0 não é diferente de 0. 0 é igual a 0. Então isso aqui resulta em falso. Ele para a execução aqui. Então ele não processa o valor 0. Ele não faz essa soma com 0. Né? Porque ele volta aqui e eu não quero processar o 0. Então eu não quero que ele entre aqui dentro quando for 0. Eu não preciso me preocupar se ele é igual a 0 ou não. Porque nunca vai entrar aqui quando for 0. Essa é uma questão muito importante no meu programa. Agora eu estou lendo a sequência 2. Vamos lá. 5, 5, 5, 5. Vejam, já tem um número diferente. A sequência 2 já tem um número a mais que a minha sequência 1. Por quê? Ele vai parar enquanto o meu valor for diferente de 0. Não é a mesma quantidade de valores. Pode ser a mesma quantidade de valores? Pode. Mas o que vai definir isso é o momento em que eu digito 0 aqui. Qual é o somatório dos valores pares para essa sequência de números que eu forneci? 5, 5, 5, 5, não tem nenhum número par, o somatório é 0. Então ele entra aqui, ó, faz soma igual a 0 novamente, né? A soma não continua, não é 30. O resultado aqui não pode ser 30. Se eu fizer essa soma fora desse laço for, o resultado aqui seria 30. Né? Vamos digitar 0 aqui, ó. Não tem nenhum valor na minha sequência. Qual é o somatório? 0. Veja, eu fiz as minhas 3 sequências. Agora vejam o impacto de eu colocar isso aqui fora do meu laço for. Olha lá o que vai acontecer. Né? Eu defini 2 sequências. A primeira sequência, vamos lá, 10, 20, 0. Olha lá, meu somatório é 30. Olha só o que acontece agora. Se eu digitar 10, 9, 0, meu somatório é 40? Peraí, meu somatório é 40? Não, a minha sequência 2 é formada por 10 e 9. Quem é par aqui? 10. Meu somatório deveria ser 10. Por que é 40? Porque 10 mais 30 é 40. Se eu somei o somatório fora do laço for, isso vai acontecer uma única vez. Então aqui dentro ele vai calcular um único somatório, que é o somatório de todos os números pares. 10 mais 20 mais 10. 10 mais 20, 30 mais 10, 40. Eu não quero isso. Eu quero que o meu somatório seja para cada sequência. Então ele tem que estar ali dentro. Né? Olha a diferença. Agora, 2 sequências. 10, 20, 0, né? 10, 20, 0, deu 30. Agora, 10, 9, deu 10. Por quê? Ele jogou esse 30 fora no momento em que ele fez soma igual a 0. Eu estou calculando, quando eu entro na sequência 2, eu quero calcular um novo somatório. Esse novo somatório tem que começar de 0, senão eu não vou ter o somatório correto. Né? Ele começa de 0 porque eu fiz ele se tornar 0 aqui. Então isso é muito importante, pessoal. É muito erro que a gente tem quando tenta fazer somatório, né, produtório ou qualquer outra operação. Você tem que ver o seguinte: eu quero realizar essa tarefa aonde? Quantas vezes? Soma igual a 0 faz parte de cada somatório que eu quero fazer. Se eu quero fazer vários somatórios, eu tenho que fazer soma 0 várias vezes. Aqui eu vou fazer várias vezes e quantas vezes é necessário, porque ele está dentro do for, não está dentro do while. Se eu colocar dentro do while, eu também não vou ter meu somatório, porque eu estou zerando no momento incorreto, no momento errado. Né? Cada valor que está aqui entra no meu somatório. Então se eu fizer soma igual a 0 aqui dentro, eu somo o valor, faço igual a 0. Somo o valor, faço igual a 0. Eu nunca vou chegar a 30 aqui. Eu vou pegar sempre o último valor. Então é muito importante observar o quê? Qual é a ordem em que as coisas têm que acontecer, onde e quais regras elas têm que atender para serem feitas. Né? Então definiu-se uma regra condicional, if. Definiu-se uma regra repetitiva, while ou for. Consigo contabilizar essa regra de repetição, for. Né? E com isso, pessoal, a gente fecha. Sempre que tiver necessidade de um laço dentro de outro laço, a gente coloca. Decisão dentro de outra decisão, a gente coloca. A gente faz aquilo na forma, respeitando as regras que devem ser respeitadas. Programar se resume basicamente a isso. É claro que não é sempre tão trivial, não é sempre tão fácil, mas a gente tem que ter isso em mente, porque tendo isso em mente, esse raciocínio lógico para resolver o problema, colocar ordem nas coisas, respeitar as regras, usando os recursos da linguagem que a gente aprendeu, programar se resume basicamente a isso. Tá? Bom, pessoal, a gente chega ao final, né? E aqui fica aquela mensagem final, pessoal. A prática leva à perfeição. Quer aprender a programar? Programe. Não vai adiantar você ficar pegando programas prontos dos seus amigos e entregando. Você vai ganhar pontos, mas não vai aprender. Uma hora a conta chega. Né? Então façam os exercícios. Né? Tentem fazer sozinhos. Depois, se precisarem de ajuda, busquem ajuda. Né? Mas sempre tentem fazer sozinhos e busquem uma ajuda que não seja aquela que te dê a resposta, mas te dê caminhos, te dê ideias. Tá? Busquem a monitoria, busquem a tutoria, busquem os professores, nós estaremos aí à disposição para atender. Agora, nesse momento, é ler o capítulo 6
A seção 6.3 do capítulo 6, tá? É onde vocês já leram a 6.1, já leram a 6.2, leiam agora a 6.3, que é o tópico final do nosso, da estrutura de repetição que está lá no capítulo 6. Criem os exemplos do Tony, executem esses exemplos através da depuração para vocês entenderem o que está acontecendo. Então vejam, nesse programa, não entendi muito bem o que esse programa faz. Executa passo a passo. Primeiro ele pede quantas sequências eu quero. Depois ele vai fazer o quê? Executar, fazer, criar cada uma das sequências. Ele tem que executar isso aqui 2 vezes. Então ele vai entrar e fazer o range. Range 2, primeiro valor vai ser 0. Depois vai ser 1. O 2 não entra. 0 e 1, 2 vezes. Entra aqui, imprime a sequência. É a minha primeira sequência. Faz o soma igual a 0. Então vejam, a importância, se você não entendeu muito bem o algoritmo, quando você executa passo a passo, você vai ter um entendimento de como o algoritmo funciona. Então ele fez soma igual a 0, vai continuar, vai imprimir lá, vai pedir o próximo valor. Pediu o valor, vai avaliar esse valor. Se esse valor tem que ser processado, ele entra no laço while. É o primeiro valor que foi lido agora. Ele tem que ser processado porque ele é diferente de 0. Então ele vai entrar aqui, vai avaliar a condição para fazer o somatório. Eu só quero somar valores pares. Então ele verifica aqui se o valor é par e entra, faz o somatório do valor que é par. E vai pedir o próximo valor. Se esse valor não for par, a condição do if agora vai retornar o que é lá? Ele não é 0, vai entrar no laço while. A condição do if agora é o valor ser par. O valor não é par, ele não entra na soma. Foi o que ele fez. Vai pedir novamente o próximo valor. E assim por diante. Então a depuração é importante. Se você não está entendendo, batendo o olho no código, não está entendendo o que vai acontecer, execute com a depuração, para você ter esse entendimento. Então pessoal, valeu, até a próxima. A gente conclui essa aula por aqui.